quero falar com você hoje sobre a liderança eficaz, tá bom? Liderança eficaz. Veja comigo, se você puder abrir sua Bíblia aí, em 1 Timóteo 3:1, ok? 1 Timóteo 3:1. Vamos estar vendo aqui, eu vou estar lendo para vocês na NVI, Nova Versão International. E vamos ver aqui, segundo 1 Timóteo 3:1, diz: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, diga assim, bispo. No grego, episcopo, palavra que descreve exatamente a pessoa que exerce a função pastoral, tá, gente? Então, olha só, quem deseja ser bispo, deseja uma função, o quê? Uma nobre função, diga assim, uma nobre função. Deixa eu narrar com você algumas coisas interessantes aqui, que nós não podemos perder de vista, que o exercício eclesial. O que é eclesial? O exercício ministerial. Ele é, meus irmãos, um privilégio que Deus nos deu, né? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então diga assim, eu sou chamado. Diga assim, eu sou chamado e eu sou escolhido. Então olha só, nós somos chamados e escolhidos. Então nós temos que ter essa alegria de desenvolver essa função. Quando você vai discipular alguém, quando você é escalado para estar em algum ministério da igreja, em alguma atividade da igreja especificamente, nós temos que sentir sempre esse privilégio. Puxa, que alegria, que honra eu poder fazer parte daqueles que estão de alguma forma levando o ministério. Então, do ponto divino, o episcopado é um chamado, uma vocação, um ministério concedido pelo próprio Espírito Santo. Do ponto de vista humano, ok? Do ponto de vista humano, o episcopado pode ser desejado com legitimidade. Ou pode ser desejado, ou então pode ser repudiado, né? Então, nós podemos aceitar o chamado ou não. Ninguém deve exercer a liderança sem ter a convicção de que você tem um chamado de Deus. Ok? Então, isso é algo muito importante. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso no curso de celebração, mas é importante você entender o porquê, o para quê que Deus te chamou. Então, se você entende muito bem isso aí, você vai fazer as suas atividades com muita alegria, com muita graça. Nenhuma pessoa deveria exercer a liderança espiritual na igreja por constrangimento. Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, o que o pastor vai achar? O que o meu discipulador vai achar? Não pode ser assim, gente. Eu tenho que exercer porque eu tenho o quê? Um chamado, porque eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza de que Deus me chamou, que Deus está me dando a oportunidade de fazer aquilo para que Ele me chamou. Olha só, essa questão do constrangimento, Pedro vai nos exortar em 1 Pedro 5:2, que nós devemos pastorear o rebanho que Deus que há entre nós, sem constrangimento. Pastorear sem constrangimento, quer dizer, não faça nada forçado. Não fique, meu Deus, eu estou aqui agora, eu quero entregar. Não faça isso forçado, faça isso com muita alegria. Eu achei muito legal o que Glenn Gould falou. Ele falou que essa palavra episcopado, ela é um tanto enganosa para muitas pessoas, ele disse. Porque ela tem uma conotação eclesiástica, mas também ela pode fazer com que a pessoa deseje um cargo por causa de um tipo de promoção. Então, o episcopado, segundo Glenn Gould, não é só, o perigo está em a pessoa esquecer que o chamado é para um serviço e não para uma promoção. É para trabalhar, não para um cargo. Que está me entendendo aqui, gente? Porque tem pessoas que querem estar na igreja, não aqui, mas em outras igrejas, porque a pessoa quer cargo. Eu quero o cargo fulano de tal, porque quer ser visto, porque quer ter autoridade. Então, a ideia não é essa. A ideia do episcopado, do servo, é a gente exercer a função sem ser visto em alguns momentos. Amém, gente? Diga assim comigo, ministério é serviço, não ser visto. Tem gente que quer ser visto. Então, o problema, às vezes, dessa questão das funções é porque a pessoa quer realmente o cargo, quer a função, quer aparecer. Então, isso é um problema sério que tem que ser olhado com muita clareza.
Olha só, nós não queremos vender aqui a ideia também de que o ministério, ele não tem o seu glamour, que ele não tem, vamos dizer assim, uma certa posição e influência. Isso faz parte do processo. Mas não é isso que a gente tem que buscar. O nosso coração deve ser servir. Claro que por essa função que muitos exercem, eles têm alguns predicados, algumas vantagens, mas que a pessoa não deve procurar isso. É a vantagem que o próprio Deus proporciona para algumas pessoas. Uma coisa importante também que nós temos que entender que o ministério fala muito, gente, de renúncia e de voluntariedade. Então, olha só, Paulo vai dizer que quem deseja, olha só, esta afirmação é digna de confiança, se alguém deseja ser bispo, de excelente obra almeja, deseja algo importantíssimo. Deixa eu falar para você sobre essa questão de alguns pontos, já que a gente está falando sobre liderança, de alguns conceitos importantes sobre liderança. E esses conceitos, eles são válidos não só no ambiente de igreja, mas é um ambiente também empresarial, um ambiente também educacional, um ambiente de gestão como um todo. Liderança, se você quiser anotar aí, liderança é a influência que uma pessoa exerce sobre outra ou um grupo. Olha só, e quem não influencia, não cumpre o seu papel como líder. Então, o primeiro conceito de liderança é o que? É influência. Diga assim, liderança é influenciar. Então, me diga uma coisa, como está o seu nível de influência? Como é que nós estamos influenciando? Será que nós estamos realmente tendo esse poder de mobilização? Então isso é algo muito importante. Quando você vê a história da Bíblia, você vê a história dos grandes líderes mundiais, foram pessoas que arrebataram multidões, pessoas que Jesus influenciou tanto os 12, né? Judas morreu, depois veio Matias, mas você vê que os 11 de Jesus, todos entregaram suas vidas sem reservas para Jesus. Pedro foi tão influenciado que ele morreu também na cruz, mas ele disse: olha, mestre, para os seus assassinos, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Gente, isso é influência ou não? Influência ou não? Eu estou assistindo com o Andrés e o Enzo lá em casa, estamos assistindo o The Chosen, inclusive quem puder assistir, é muito bom. Estamos nessa maratona. Se for para maratonar, tem que ser desse tipo de filme, né? Então, você observa que quando Jesus chega, ele chama Mateus, o cara coletor de impostos, funcionário do altíssimo escalão romano, um cara bem posicionado financeiramente, bem posicionado profissionalmente, e aquele rapaz deixa tudo, porque ele recebeu o quê? Uma influência de alguém. Você vê Pedro pescando com o seu irmão André, e enfim, os demais discípulos também, que Tiago e João. Jesus chama eles deixam a empresa de pesca e seguem Jesus. Você vê no filme, por exemplo, eu achei muito interessante que Tomé, Jesus chama Tomé, ele chama cada um, e você observa que todos o seguem, porque percebe que aquele mestre influencia. Então nós temos que pedir graça de Deus para a gente poder influenciar pessoas. Outro ponto interessante, outro conceito sobre liderança: liderança é inspirar e levar as pessoas à ação, alcançando delas o máximo de cooperação possível. Diga assim, inspirar. O que é inspirar, gente? É o poder de mobilização, de tirar das pessoas o empenho, de fazer com que elas, porque elas querem mesmo, não porque a gente está forçando, fazer com que elas entreguem a vida delas, com que elas entreguem o tempo delas para Jesus. Isso é algo muito importante. Um outro conceito: o líder é um desencadeador. Eu coloquei aqui entre parênteses um garimpeiro de potencialidades. Nós temos que, o pastor Sabá falou semana passada aqui no telão, que nós temos que, são 3 coisas importantes, não é isso? A gente tem que aprender a identificar, diga assim, identificar, recrutar e treinar. Então, o que é identificar? É garimpar isso, é olhar no grupo e falar: poxa, quem que eu consigo pedir, ou direcionar, ou chamar, para poder fazer algo específico. Por exemplo, eu estou, meus irmãos, como pastor na igreja,
passando por isso quando a gente começou a plantar a igreja. Nós ainda estamos em processo de plantação. Mas eu ainda estou nesse processo, orando e falando, Deus, me ajuda a identificar quem que pode assumir alguns ministérios. Por exemplo, nós temos aqui ministério de adolescentes em aberto ainda. Todos eles eu não tenho pressa alguma, tá, gente? Tem que ser preenchido, mas a gente está com muita oração. Temos o ministério de louvor que eu lidero ainda, está aberto. Tem ministério de casais que eu e Andrés estamos fazendo ainda. Temos ministério de... a gente estava chamando de amor em ação, mas a gente vai chamar de paz social, porque o paz social tem a ver com amor em ação também. Ministério paz social, eu também estou liderando com a Andresa. E alguns outros. Ministério de ensino eu estou liderando, não é porque eu sou centralizador, não é porque eu quero fazer. Deus sabe o quanto eu tenho orado, falo, Deus me ajude a encontrar a mão de obra qualificada, as pessoas preparadas para isso. Então, cada ministério a gente tem os critérios que a gente está analisando, mas eu sei que é uma responsabilidade minha de desencadear, de encontrar, de identificar na igreja quem tem condições para assumir os ministérios. E isso acontece também como? No mundo empresarial. Se um cara é diretor de uma empresa, se ele é gerente, ele passa a ser diretor, ele tem que saber quem que vai assumir o lugar dele. Então, quer dizer, o processo de desencadear a liderança, de identificar, é algo importante dentro de qualquer organização possível. Outro conceito sobre liderança que a gente tem que analisar também, liderar não é impor, e sim despertar nas pessoas o desejo de agir. Nós estamos falando sobre um curso de paternidade espiritual, temos mais 2 semanas para concluir. Estou ministrando esse curso às segundas-feiras. Quem está fazendo o curso aqui, levanta a mão. Quem está fazendo aqui, alguns estão fazendo, tanta gente aqui. E a gente tem falado lá que nós não aceitamos na nossa igreja nenhum tipo de forçação de barra. Ninguém deve mandar em ninguém. E se ao seu displau do Senhor ele está mandando em você, você está sentindo-se coagido com aquilo ali, abre o coração e fala, meu líder, olha, eu não estou sentindo bem. Olha, eu estou percebendo que você está me dando direções fortes, talvez me, enfim, está dirigindo a minha vida, você tem essa liberdade. Se for comigo, fala comigo, Watson, for com a Andresa, fala, nós não estamos sentindo bem como vocês estão agindo. E se você falar com o seu discipulador, líder, e ele não corrigir, fale comigo que eu vou conversar com ele, porque nós não aceitamos, na nossa igreja, nada de impor. Isso acontece em muitas igrejas, não é verdade, gente? Infelizmente, muitas igrejas, eu falei no curso essa semana agora, que estava na aula, muita gente impondo o que a pessoa tem que fazer, o que tem que comprar, enfim, isso não faz parte do processo de uma liderança correta. Outro ponto interessante, isso aqui quem falou foi John Maxwell. Ele disse que o elemento mais essencial da liderança, meus irmãos, é a confiança. Olha só, uma vez que qualquer líder, ele perdeu a confiança de quem ele lidera, é um problema sério. Por exemplo, dentro de um casamento, uma vez que um dos cônjuges perdeu a confiança, seja na infidelidade conjugal, seja por fazer negócios ruins, por comprar, por gastar sem um planejamento financeiro familiar, seja onde for, quando se perde a confiança, não é que não é resgatável, sim, Deus é poderoso, mas o processo é muito doloroso. Nós já vimos em várias facetas que mesmo as pessoas tentaram arguir entre si, mas o processo foi quase que irreversível. Muita gente mudou de igreja, muita gente muda de cidade, porque não aceita mais fazer parte daquele processo de liderança, daquela liderança com aquele líder. Então nós temos que aprender a gerar confiança. Vamos falar sobre Jesus de novo, só para você poder entender um pouquinho. Quando ele chama os discípulos dele, os 12, ele passa uma confiança. Todos o seguem, porque eles sabem que aquele homem tem uma direção, que aquele homem é diferente, que aquele homem sabe que aqueles homens vão ser diferentes. Jesus chega para Pedro e fala, olha, segue-me e eu vou fazer você pescadores de homens e não mais de peixe. Isso é forte, né, gente? Ele passou uma confiança, olha, se você me seguir, você terá um futuro, você vai ser útil, eu vou te mostrar o caminho. Então,
nós temos que gerar essa confiança, em nome de Jesus. Leonel Robson, ele diz que os líderes estabelecem direções através do desenvolvimento de uma visão de futuro. Olha só, esses líderes sabem direcionar as pessoas, esses líderes sabem engajar as pessoas, eles sabem comunicar uma visão, eles inspiram as pessoas a superarem os seus obstáculos. Então, meus irmãos, nós temos que, no processo da liderança, também passar uma visão de futuro. Muita gente tem saído de empresas, porque o cara fala, poxa, eu estou nessa empresa aqui tantos anos, eu vou chegar onde? Eu vou ser o quê aqui? Não tem visão, não tem para onde eu crescer. Né? Eu tenho falado para os irmãos aqui, e quero voltar a falar, que se você tem um chamado específico para uma área na igreja, você ainda não está nessa área, me procure, por favor. Se você fala assim, olha, eu quero ser pastor lá de Sapé, fale comigo, quero sonhar contigo. Você fala assim, Watson, eu quero ser pastor lá em Cabedelo, fale comigo. Watson, eu quero abrir, talvez eu quero, Watson, criar um ministério de ciclismo da igreja. Irmãos, a gente tem que pedalar. Quem gosta de pedalar aqui? Olha só aqui, ó. Fale comigo, porque nós queremos o quê? Oportunizar para você essa visão de futuro. Porque as pessoas ficam no ambiente, gente, onde elas se sentem bem-vindas, onde elas se sentem úteis, sim ou não? Elas têm que se sentir que elas são úteis. Então, isso é um processo fundamental de uma liderança, passar a visão de futuro. Olha, você está aqui hoje, mas se você continuar assim, você vai estar lá na frente bem adiantado. Então, isso é muito interessante. Agora, olha só, quando a gente vai também para o processo de conceito de liderança, eu peguei aqui também um conceito que Michael Jordan falou. Ele disse que com talento vence o jogo, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Irmãos, dentro da igreja, dentro das grandes empresas, dentro de um time de futebol, não existe hoje muito espaço para o individualismo. Não existe um espaço para o estrelato. Por exemplo, abrindo parênteses aqui, o Brasil há muito tempo não tem um ícone de futebol. Aquele cara, aquele Romáriozinho lá, daquele tempo lá que subia no meio de 2 esportes e fazia gol, aquele acabou. Mas o Brasil continua ainda querendo levantar uma estrela, um cara. Já tentaram com o Neymar, e mexe, o cara não sai, cai, não sai do canto, porque os times grandes, você observa os times que estão ganhando Copa do Mundo, muito tempo, são times que têm no seu total, no seu coletivo, qualidade. Quem está me entendendo aqui, gente? Então, na igreja, a gente não quer na igreja que o pastor seja a estrela. Não, o pastor é mais um que está jogando, que está trabalhando, que está suando a camisa. Mas é importante o quê? Para se ganhar o jogo mesmo, é importante o trabalho na equipe toda. Então, não adianta, por exemplo, um do louvor ser muito bom, se os demais são todos baixo nível. Não adianta numa empresa, somente o gerente de marketing é muito bom, se o financeiro faz besteira. Quem está me entendendo aqui? Então, é importante o quê? Essa coletividade. Então, a gente, para ganhar o jogo, é importante que todos os setores sejam bem assistidos. Mas o Watson, o que isso tem a ver com Life Group? Tudo, gente. Nós temos que pastorear todos com equidade, trazer todos, proporcionar a todos o quê? O treinamento da igreja, proporcionar o convite para o Tadel, convite para o curso de celebração, para a comunhão, convite para a Paz Conference 2025. Quem vai comigo aqui? Só abrindo parênteses aqui, esse aqui é o maior evento da nossa igreja no mundo, é um evento internacional, será nos dias 19 e 20 de junho do ano que vem. Então, o que é isso? É proporcionar para todo mundo e esse processo para ir. Então, isso faz parte de trabalho em equipe. Isso é muito, muito importante. Olha só, Salvador Faria disse que todos são peças importantes no trabalho em equipe. Cada um representa uma pequena parcela no resultado final. Quando um do grupo falha, ele disse que todos devem se unir para a sua reconstrução. Vamos falar sobre a igreja. Quando um ministério está fraco, o pastor, quem ajuda o pastor, deve estar focado naquele ministério, para poder fortalecer aquele ministério. Da mesma forma, quando o supervisor de life, nós temos aqui o Andinho supervisionando, temos aqui
o Diego supervisionando, eu e a pastora Angélica, esses 4. Quando um de nós percebe que nós temos que um life está precisando de ajuda, vamos focar naquele life. Amém, queridos? Então isso é o que? É a gente entender o coletivo e buscar uma certa equidade como um todo. Eu vou falar sobre isso aqui com mais clareza, mas eu quero falar para você sobre John Rockefeller falou uma frase interessante. Eu vou também usar essa frase hoje no culto de celebração. Ele falou que a habilidade para lidar com pessoas é um produto pela qual ele falou que pagava mais do que qualquer outra função debaixo do sol. Quem foi John Rockefeller? Ele foi um homem de negócio filantropo que dominou a indústria de petróleo nos Estados Unidos. O que ele disse? Olha, eu pago caro, empresário, grande empresário, para pessoas que sabem lidar com gente, pessoas que sabem liderar, pessoas que têm um perfil de gestão. Gente, ele falou isso aqui há muitos anos atrás. O mundo continua assim. As pessoas que mais ganham em organizações são pessoas que sabem lidar com pessoas. São pessoas. E por que muitos estão lá em cima e caem, quebram? Por que muitos presidentes de empresas ou de nações perdem o cargo, sofrem impeachment, são exonerados dos seus cargos? Porque falta nessas pessoas, muitas delas, a capacidade de lidar com gente. Diga assim: Espírito Santo, me capacita para lidar com pessoas. Eu quero chegar às considerações finais. Saiba que o seu serviço aqui nessa igreja é muito importante. Eu já contei essa historinha, vou voltar a contar. Nós temos pessoas novas. Dizem que tinham uma grande orquestra sinfônica, onde você sabe que tem muitos instrumentos percussivos, instrumentos de sopro, instrumentos de cordas, instrumentos, enfim, tantos instrumentos. E aí diz que dentre esses instrumentistas tinha um flautista. E aí, naquela apresentação, naquele teatro lotado, ele falou o seguinte: quando era parte dele tocar, ele falou: não vou tocar, porque não adianta eu tocar. Tem tantos instrumentos aqui que nem o do Alão, sax forte, o que eu tocar não vai fazer efeito. E aí terminou-se o concerto, e ele desceu do palco e o maestro estava lá embaixo. O maestro falou o seguinte: eu senti a falta do som da sua flauta. Ficou assim em êxtase. Poxa, por que ele sentiu? Deixa eu fazer a aplicação. Muitas vezes, talvez, nós estamos exercendo em nossas empresas, ou aqui na igreja mesmo, coisas. Você fala assim: poxa, nem adianta eu fazer, porque a minha função é tão pequenininha. Poxa, eu não sou nem visto. Se eu não fizer, não vai fazer falta. Isso aqui é uma inverdade. Se você não fizer, vai fazer falta sim, queridos. Porque o nosso maestro, quem é o nosso maestro? Diga assim, ele está aqui dentro. Ele está olhando para nós. Então, quando você deixa de tocar sua flauta, você pode ter certeza que o coletivo, a igreja, a orquestra que é a igreja, vai sentir a falta do seu serviço. Eu quero falar para você também, para a gente finalizar: saiba valorizar os pequenos detalhes do seu life. Tem uma história que eu achei bem interessante, a história de Santa Teresa de Calcutá. A história relata que ela foi visitar um hangar onde se fabricava, na verdade onde se fazia manutenção de aviões na Índia, e ela percebeu que tinha um rapaz que estava muito preocupado em colocar cada parafuso das peças do avião. Preocupado, e checava detalhadamente. E ela falou o seguinte: mas por que esse cuidado meticuloso com um pequeno parafuso? E ele falou o seguinte: os parafusos são tão importantes quanto as asas do avião. Mais uma vez, uma coisinha simples que você pode fazer, que você acha que é tão simples, para Deus é tão importante. Você sabia, gente, que às vezes até um sorriso. Eu estava vendo um testemunho essa semana, alguém me contou uma história, eu não lembro quem foi, que uma pessoa
uma pessoa deu, acho que foi o Reginaldo quando me contou essa história, hein, Reginaldo? Uma criança deu um folheto para o empresário. Você me conta essa história. E aí, aquele empresário, aquela pessoa leu aquele folheto, se converteu-se, não é isso, Reginaldo? E depois tornou-se um grande missionário, e depois pregou em várias nações. Observe, um folheto que alguém fez, às vezes é uma pequena flauta que é soprada. Talvez um sorriso para alguém. Já vi testemunho de pessoas que falavam que queriam se suicidar. E alguém chegou e deu um sorriso para ela. Falou o seguinte: olha, sua roupa está tão bela, que cabelo lindo, poxa, que bom conhecer você. Gerou naquela pessoa o quê? Uma mensagem de esperança. Então, você tem que valorizar os pequenos detalhes. Para a gente finalizar, os detalhes fazem toda a diferença em qualquer ambiente. Por exemplo, fique atento às necessidades das pessoas do seu life. Nós costumamos falar que aqui na igreja, ninguém vai passar fome, de verdade mesmo. Só que eu não consigo saber se todo mundo tem o que comer em casa ou não. Você que é líder de life, fique atento a isso. A pessoa, não deixa um membro da igreja cortar a energia dele. A gente paga uma vez, se ele continuar, a gente fala: irmão, vem em casa, vamos aprender a gerir seu dinheiro. Mas a gente vai ajudar essa pessoa, seja pagando ou seja ensinando ela. Então fique atento, por exemplo, também na questão do espaço físico. Um espaço físico adequado. Fique atento para que você possa garantir uma atmosfera no seu life de alegria, de aprendizagem, de conhecimento, de esperança, em nome de Jesus. Diga assim: eu declaro que eu sou um líder poderoso, em nome de Jesus. Fique em pé agora, por favor.